Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Eu gostaria de conversar com você sobre a questão de valorizar o que nós temos. Valorizar até nós mesmos, se valorizar, por que não? Porque nós somos importantes para Deus. Deus sabe o valor de uma vida. Deus sabe o valor de uma alma para Ele. E eu queria falar com você durante esses 3 dias, hoje, amanhã e depois de amanhã, sobre a questão de valorizar o que nós temos, o que nós somos e como nós somos valorizados para Deus. E que nós precisamos também valorizar o que nós temos. No livro de Lucas, no capítulo 15, fala sobre alguns valores que as pessoas realmente dão naquilo que a pessoa tem. Lucas capítulo 15 fala sobre 3 parábolas. E nessas 3 parábolas fala exatamente sobre algo que poderia ter sido perdido, mas foi encontrado e foi valorizado porque realmente tinha um grande valor. E a gente precisa valorizar aquilo que nós temos. Nós precisamos aprender a valorizar aquilo que Deus nos deu. Às vezes não é o valor material, mas o valor sentimental, o valor pessoal, emocional, o amor familiar. E nós sabemos que às vezes, dentro da própria casa, alguns valores são perdidos, porque os princípios muitas vezes não são valorizados e conservados. Então, no livro de Lucas, capítulo 15, fala sobre 3 parábolas. Eu queria falar hoje sobre a parábola da dracma perdida. O que é dracma? Dracma são moedas. E quando uma mulher vai se casar, o seu pai lhe dá um colar com 10 dracmas, 10 moedas. E ali tem um valor familiar. É um símbolo que o pai realmente entrega para a sua filha. Ali é simbolizando o valor familiar daquelas 10 dracmas, não é o valor material. E aquela mulher tinha 10 dracmas e um dia ela perde uma. Ela perde uma moeda, uma dracma. E a Bíblia diz que ela procura com muito cuidado, tira os móveis da casa, procura com muito cuidado, porque ela sabe o valor sentimental, familiar que aquela dracma representa para ela. E a Bíblia diz que quando ela encontra, ela fica muito feliz. Ela chama as amigas, as vizinhas, para se alegrar com ela, porque ela tinha perdido dentro de casa uma dracma. Às vezes nós perdemos dentro de casa algo muito importante. Às vezes a comunicação, às vezes o respeito, às vezes a atenção que devemos dar para as pessoas que estão dentro da nossa própria casa, nosso cônjuge, nossos filhos. Então, dentro da nossa própria casa, na nossa família, pode às vezes perder um tipo de valor. Eu me lembro que antigamente na minha época, a gente dava a bênção aos nossos pais, aos nossos avós, nossos tios. A gente pedia a bênção até uma pessoa mais idosa. O respeito que os nossos pais colocavam dentro de nós, respeitar uma pessoa de maior idade, de idade mais avançada, respeitar, dar a bênção àquele homem. Então, nós às vezes perdemos esse valor. Antes a gente conversava, mas hoje os filhos não têm mais tempo de conversar. É no celular direto, nas redes sociais. Não se conversa mais como antigamente, olho no olho. Não existe mais aquelas reuniões. A família se reunia todinha, para comemorar alguma coisa, uma passagem importante na família. Então, às vezes,
alguns valores são perdidos dentro de casa. Dentro de casa, às vezes, os valores são perdidos. E nós podemos questionar, onde foi que nós erramos? Ou será que as coisas estão mudando ao ponto da gente não entender o porquê ou para que alguns valores são perdidos dentro de casa? Então hoje eu falei com você sobre a dracma perdida. Quando aquela mulher encontra aquela moeda, aquela dracma que estava perdida, porque ela procurou. Que nós possamos procurar o que está sendo perdido, para que a gente não venha depois querer valorizar depois que perdemos. Quando nós perdemos e encontramos, amém. Foi isso que essa mulher fez. Quando ela encontrou, ela chamou as amigas, as vizinhas, para comemorar, para se alegrar, porque ela encontrou uma dracma dentro de casa. Que nós possamos valorizar os nossos familiares, as pessoas que nós amamos, fomos criados juntos, às vezes se distanciamos, mas que nós não venhamos perder nenhum valor familiar, nenhum valor, que nós possamos preservar os princípios da família. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos falar sobre o tipo de coisa que nós podemos perder. Como, né? Podemos perder dentro de casa. Mas às vezes nós podemos perder porque alguém quer se perder. E aí nós vamos entender amanhã outro tipo de valor que nós devemos ter e valorizar o que nós temos, para não reclamar ou questionar ou talvez até lamentar. Perdi isso da minha família, perdi isso do meu amigo, perdi meu amigo, como foi isso, né? Que nós possamos refletir e questionar onde foi que nós erramos, o que está acontecendo, que alguns valores estão se perdendo. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui trazendo mais uma mensagem falando sobre valores que nós devemos preservar. Até amanhã, se Deus quiser. E o povo de Deus diz amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você tem um valor e Deus sabe qual é o seu valor.